Pessoal, aqui entre nós a gente pode fazer perguntas também, tá? Mas vamos começar com alguém aí da plateia. Tem ops, várias. Eu tenho método. Vamos lá. Tatiana Neves. Foi a última a falar, a primeira que tem pergunta. A pergunta é da Márcia Jovito. A partir da sua experiência e trabalho maravilhoso que desenvolve, quais orientações você sugere para ações de proteção das toninhas? Toninhas, uau. Tem especialistas em toninhas na mesa, não é? Ó, a minha sugestão é perguntar para ela. Cadê o João? Marcinha, obrigada pela presença. Pô, que delícia estar aqui, né? A gente consegue ver amigos. Deixa eu sentar aqui. A gente consegue ver os amigos que a gente não vê nunca, não é? Não é, Marcinha? Muito bom. E compartilhar também, né, essa experiência de vida, né? Acho que as pessoas que estão aqui na mesa, se somados aqui, dá mais de 100 anos de experiência de bike nessa mesa, gente. Muito mais, né? Dá até a metade ou dá mais, né? Enfim, então, bom, é isso. Quero super agradecer. Bom, toninhas são espécies bem complicadas, né? Eu tenho pouca experiência, na verdade, porque a gente acaba trabalhando com frotas mais industriais, né, Márcia? A captura acidental de albatrozes e petréis, ela se deu, em grande parte, na frota industrial de espinhel pelágico que aporta no sul-sudeste, principalmente Rio Grande, Itajaí, Santos, na época, você pegou a frota importante aqui, e aí as semis-artesanais que vão aí para Cabo Frio e Espírito Santo. E toninha é outra parada, né? É outra frota. É até legal essa pergunta para a gente entender que quando a gente fala a pesca, é um arredondamento que não existe, porque são universos de pesca. São coisas completamente diferentes. O que se trabalha com toninhas, com pesca artesanal, por exemplo, aqui na costa de São Paulo, é uma realidade absolutamente diferente da pesca industrial. Então, trabalhar a captura acidental nesses diferentes ambientes requerem metodologias, formas de sensibilização, completamente esforço, dedicação de esforço completamente diferente. São realidades realmente muito grandes, né? O bycatch já é uma coisa que ninguém conhecia. Agora, quando você começa a mexer nessa massa, a gente vê que, na verdade, são muitos bycatches que a gente tem que lidar, né? Então, eu, honestamente, vou ter que deixar os colegas responderem melhor isso. Acho que é a Ingrid. Então, eu acho que a resposta está aí na apresentação do João, muito, né? Um pouco na minha, que o que dá para fazer agora é o que está sendo feito, né? É descobrir, testar tecnologias para evitar que as toninhas se aproximem das redes e buscar áreas de maior ocorrência para fazer áreas de exclusão de pesca. Então, é isso que hoje em dia a gente está trabalhando, né? As instituições que fazem pesquisa e nós, enquanto órgão governamental. Então, esse é o caminho a ser seguido. Talvez surja uma nova ideia, talvez surja uma nova tecnologia, talvez tenha um Ventura, né, das toninhas, um pescador que diga, não, mas olha, se a gente fizer isso, talvez melhore, né? Mas o que nós temos para hoje são a busca dessas tecnologias e das áreas de maior ocorrência. Aproveitando que você está aí, tem duas perguntas que falam assim... Fala no microfone. É para você mesmo? É para você. Mas para gravar, não está gravando? Qual o caminho, ou qual a maneira da gente tentar criar uma área de exclusão de pesca para proteger esses cetáceos, os animais? Qual é o caminho que a gente tem que fazer? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo prático. Eu não sei se todos sabem aqui, mas o litoral de São Paulo, o estado de São Paulo foi inovador, no sentido de que todo o litoral de São Paulo virou uma área de proteção ambiental marinha, né? As APAs marinhas tem a do norte, a do centro e do sul. A área de proteção ambiental marinha do litoral centro está desenvolvendo, buscando com os pesquisadores, identificar essas áreas de maior ocorrência. Você, não pode ser um achismo, né? Você tem que ter dados que comprovem que aquelas áreas têm maior ocorrência. No Centro de Mamíferos Aquáticos, onde eu trabalho, nós temos uma bolsista trabalhando nisso, com drones e com hidrofones, tentando identificar essas áreas de maior ocorrência. E tem pesquisadores que já têm dados acumulados e montou também um projeto de ciência cidadã
para quem está sempre no mar, pessoal da canoagem, do esporte e lazer, etc., poder comunicar quando avista a toninha. É um projeto que chama Toninha Vista, procurem no Instagram, o Viva participa ativamente, o João participa ativamente, Gremar participa ativamente. É um projeto coordenado pela APA Marinha para justamente buscar mais dados sobre aonde existem toninhas. Qualquer um pode se inscrever, tem uns vídeos de capacitação, principalmente aquelas pessoas, muitos daqui provavelmente estão no mar, né? Fazem suas pesquisas no mar, por mais que sejam pesquisas com pescados, com tartarugas, se observa uma toninha, pode participar e informar aonde viu a toninha. Então, a ideia das APAs marinhas, por ser uma área de proteção ambiental, fica mais fácil você determinar áreas especiais para a exclusão de pesca, porque já é uma unidade de proteção. Então, dentro da unidade de proteção, você cria áreas de manejo, áreas especiais de proteção, que pode ser uma área ou um período. Se identificar, a toninha está mais ativa tal período, como o Henrique colocou que tartarugas estão mais ativas tal período próximo ao costão. Então, você pode pôr período ou áreas de exclusão de pesca. Então, isso aqui no Litoral Centro está em encaminhamento. Esse tipo de modelo pode ser seguido por todo o litoral brasileiro. Né? Assim que você identifica áreas, você pode solicitar um ordenamento pesqueiro que estabeleça ali uma área de exclusão. Mas, para isso, você precisa de dados. Por isso, a pesquisa é tão importante nessa área. Gente, tem um monte, estou vendo qual que eu vou perguntar aqui. Tem algumas que são mais genéricas, e acho que essa é uma boa pergunta. Perguntaram, há alguma diferença entre os termos captura acidental e captura incidental? Acho que você falou, né? Em princípio não. A gente usa mais captura incidental, porque incidente, né, tem essa noção de que é algo que não queria, né? Acidente é mais assim, uma trombada, né? Não sei porquê, mas a gente usa mais incidente, você sabe? Isso tem uma questão, sim, porque assim, quando a gente fala que é uma coisa que aconteceu por acidente, não estava previsto. Desculpa, a captura está prevista. Tá? Então, ela é... Inclusive, na legislação já vem falando qual que é a fauna acompanhante, né? Então, assim, a palavra acidente dá o sentido de que não era uma coisa não prevista. A palavra incidente é um fato. Né? Então, aquilo foi um incidente, aquilo foi um acontecimento de uma coisa que já está prevista. Essa é a diferença do acidental e incidental. Por isso que as áreas técnicas preferem usar o incidental, né? Porque para não ficar eximindo de responsabilidade aqueles que os... Então, pergunto a todos da mesa, vocês acham que a gente tem que trocar o dia para captura incidental ou mantemos acidental para que o público em geral entenda? Você estava falando, eu estava lendo atrás do banner. Olha, eu sinceramente não tinha reparado que era acidental. Acidental. Incidental é mais correto, minha. Eu acho que o Viva, que é o dono do dia, né, e o organizador deve refletir um pouco sobre isso. Né? É comum a gente ouvir acidental, principalmente usando pela mídia, porque a palavra incidental é um pouco incomum. Então jornalisticamente, a galera não... Para o público em geral, é mais fácil de entender mais fácil de entender, ou incidental. Mas, assim, a gente tenta corrigir. Toda vez que a gente vê um press release ou algum veículo de mídia usando a palavra acidental, a gente procura corrigir, que é justamente para a gente poder dar essa intencionalidade correta na questão. Acho que vale a reflexão. Muito bem. Eu tenho uma pergunta para a Nathalie, que é da Lia. No caso dos animais salvos, eu acho que quando está tirando os bichos, as redes fantasmas, né? É isso mesmo, Lia? Como vocês lidam com aqueles que precisam de algum tipo de reabilitação, encontrados durante os mergulhos? Bom, depende muito da espécie do animal, né? Obviamente, todos os animais, por exemplo, mamíferos, né? A gente tem encontrado, na verdade, mamíferos até mais nas praias, nas nossas atividades em praias, mais do que as marinhas. A gente, sim, aciona uma organização do próprio PMP, né? Se for uma região onde tem PMPs, para lidar com isso, até com o nosso apoio. Se não é uma região que tem PMP, sim, a gente aciona os órgãos públicos mesmo, né? Polícia Militar Ambiental, local, bombeiros local, enfim, a gente acha
sempre uma maneira. Nunca aconteceu em áreas sem ter algum tipo de organização já fazendo uma operação de mapeamento, principalmente para animais, como eu falei, né, mamíferos e tudo mais. Os animais que a gente tende a achar mais, infelizmente, são mortos, e os vivos que a gente encontra geralmente são animais mais invertebrados, pequenos e tudo mais, que a gente consegue libertar. São poucos os momentos que a gente tem um animal que vem a estar, né, ferido a ponto de a gente ter que tomar uma atitude de cuidar. Deixa eu só complementar uma coisa. Eu não sei se todos sabem, mas existem as redes de encalhe de mamíferos aquáticos no Brasil. E elas cobrem todo o litoral brasileiro e a bacia amazônica. Então, são mais de 40 instituições que atuam com encalhe e resgate de mamíferos aquáticos. Então, em todo o trecho do litoral, fora o Piauí, que não tem ainda uma instituição cobrindo eficientemente, mas todo o litoral tem alguém que está ali atuando e que faz parte dessa rede, que é coordenada pelo ICMBio, e que, então, essa rede, quando surge um animal, a gente avisa o elo da rede na região para poder estar atendendo o animal. Bom, seguindo essa linha, tem uma pergunta para a Carla. Qual o protocolo para tratamento de animais afogados e machucados por captura acidental? Ele é seguido por todos os PMPs? Acho que pode ser para você também, né? Carla e Rosane. Mas eu entendi um pouco. Na verdade, depende, né? A gente tem, no caso de baleias, é uma coisa um pouco mais complicada, você não leva para um centro de reabilitação. Então, existe um protocolo de quando o animal está encalhado, quando o animal está, né, emalhado, que você acompanha, observa, não tem um tratamento, você não tem para onde levar o animal, você não pode pegar o animal, uma baleia, e levar para o centro de reabilitação, né? Então, em geral, nas situações de dizimar, não teve nenhuma situação em que o animal precisou de um atendimento mais especializado. Né, nas nossas situações, como a gente vê às vezes, né, nos Estados Unidos, essa coisa do animal ter um machucado mais exposto, alguma coisa assim, que precisa de uma intervenção veterinária, por exemplo. Para animais menores, aí tem diferentes situações. Então, se a gente já conseguiu tirar a toninha de rede ainda com vida, e aí segue o protocolo padrão dentro do PMP de atendimento para os animais. Então, é muito específico, né? Então, a gente tem né, como a gente não trabalha com uma espécie ou com um grupo, né, a gente trabalha com aves, mamíferos e répteis, né, a gente faz o primeiro atendimento para as tartarugas também, é bem complexo para cada uma desses grupos. Não sei, Rô, se você tem alguma coisa a completar, né? Porque não, acho que é basicamente isso, né? A gente avalia, né, os animais que são de fato encaminhados, né, para o centro de reabilitação. Acho que cada espécie segue um tipo de tratamento e acho que vai muito também de acordo com cada médico veterinário que está, né, fazendo o atendimento. E também vai muito da avaliação se o animal tem alguma outra comorbidade, por exemplo, né? Então, muitas vezes o animal também apresenta alguma outra clínica. Então, acho que isso vai muito de acordo com o animal em geral. Mas, assim, a gente passa por muitas capacitações, né, os médicos veterinários do PMP, para que se siga um certo protocolo e para que tenha uma certa padronização, para que até os estudos sejam, né, avaliados posteriormente, mas... Só para complementar, que eu acho que com tartaruga é diferente, né? Com tartaruga a gente consegue ter, talvez, um protocolo de ação que é um pouco mais padrão do que com um mamífero de afogamento, né? Tipo de... O que eu diria assim, continua valendo o que a Rosana falou, assim, que é o veterinário que toma as decisões, ele que é o profissional que vai fazer a análise em função dos exames, dos lados, de tudo que vai levantar de informação e do histórico do bicho, da anamnese, né? Então vai muito do veterinário, mas como tem essas capacitações no PMP, uma troca de informação muito grande, eles vão aprendendo juntos aí as melhores práticas. Eu só queria aproveitar para acrescentar uma questão que eu não coloquei na apresentação. Uma coisa é um trauma, a tartaruga se enroscar na rede, ficar presa no... Tem tartaruga que perde nadadeira por amputar por conta da linha de nylon, tem tartaruga que se afoga, propriamente dito. E a gente, ultimamente, nos últimos anos, está começando a trabalhar com uma outra questão que eu não abordei, que é a doença descompressiva, que é um negócio mais complicadinho ainda de diagnosticar, né, que o animal fica um tempo ali, ele é trazido do fundo para a superfície muito rápido, e é algo semelhante ao que um mergulhador sofre quando tem o mesmo... essa subida rápida. Isso o pessoal está aprendendo ainda a lidar com isso também. A gente precisa de uma câmara hiperbárica.
Alguém tem alguma para emprestar? Não sei. E o pessoal está aprendendo isso, né? Então, mas tem uma troca muito grande entre os veterinários, mas um protocolo, exatamente não, né? Acho que é uma coisa bem do veterinário. Bem, continuando com a Carla, qualquer pessoa pode fazer o curso de dizimale de baleia? Qualquer pessoa pode participar do curso teórico e entender o processo, como a gente pode não atrapalhar e como tudo aquilo que a gente não pode fazer. E acho que isso é muito importante, cada vez mais a gente ter o entendimento da atividade pelo maior número de pessoas que tenham, né, que vivam e convivam no mar, para que a gente possa ter cada vez mais uma rede de ação mais eficiente. O treinamento, hoje ele segue uma portaria que foi como é que fala? Promulgada, publicada em janeiro de 2024. E ela, a partir dessa portaria, tem alguns critérios, né? Então, que é um pouco esse gargalo que a Nathalie falou, né? A gente precisa capacitar o maior número de pessoas, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa de pessoas que tenham um perfil, a gente precisa de recurso para comprar equipamento, a gente precisa de muitas coisas, né? Ainda nesse caminho, né? Então, acho que para a gente poder ampliar, né, a rede onde não tem, né, uma cobertura das equipes. Hoje existem 2 instituições só que foram cadastradas por enquanto, que a primeira é a R3 lá no Sul, com a equipe que foi a primeira equipe treinada em Santa Catarina, e aqui no Litoral Norte o Instituto Argonauta, né? Então a ideia é a gente ter um litoral enorme e a gente precisa realmente ampliar. Acho que agora a ideia é justamente que as instituições possam, né, ir em busca das informações para que possam se cadastrar e cobrar do CMA essa estruturação de capacitação, de como adquirir os materiais, como treinar equipes. Então, é algo que a gente precisa que as pessoas até entendam o processo para saber se tem um perfil, né, se enquadram nesse... Né, e às vezes eu tenho um perfil que pode ajudar em várias atividades, não é só estar no barco de ataque, não é só aquela pessoa que vai efetivamente fazer o corte ou o livramento do animal. Existem várias etapas. E como ainda, por mais que, né, é novo, e acho que isso está sendo construído, então a portaria foi um primeiro passo, e aí a minuta que vai nortear um pouco esse caminho, né, esperamos que saia em breve. Então, a gente veio, né, de um treinamento recente, então, onde a gente estava, né, aparando arestas da equipe, justamente para entender como é que a gente pode cada vez mais, né, ampliar isso. A ideia, né, de ter tido um treinamento nos Estados Unidos no ano passado era justamente para também não termos só 2 instrutores e ficarmos reféns, no sentido restritos à agenda e possibilidade de 2 pessoas. Então, a ideia é que, com o tempo, cada vez mais, a equipe do CMA, que participou, né, a equipe do Argonauta, do Viva, possam também ajudar a contribuir em treinamentos e ampliar cada vez mais essa rede. E, ainda pegando o gancho, por que o decreto de dizimale só abrange grandes cetáceos e não todos os cetáceos? É a pergunta da Marina Ramos. Uma das grandes complicações é que, primeiro, são os tipos de imales, né, e as interações. Então, não necessariamente, esse protocolo específico de dizimale de grandes cetáceos envolve um protocolo com uma segurança e um equipamento e uma né, sequência que foi criada pela IWC, né, então pelo CCS, e a partir disso ele tem um grau, vamos dizer assim, de segurança, de dificuldade, de necessidade maior do que, às vezes, um dizimale de um golfinho menor, de uma rede, em que você tenha uma outra, né, necessidade, uma outra abordagem. Você não tem a mesma velocidade, o mesmo tamanho de bicho, você não tem os mesmos riscos envolvidos, né? Então, por isso, ela é bem específica para os grandes cetáceos que envolvem realmente né, diferente você pegar uma toninha de 1,5 metro, né, ou mesmo um golfinho de 2, 3 metros, do que um animal ali de 14 metros do seu lado ali, às vezes, que está se movimentando e com um risco muito maior.
Isso quer dizer que uma toninha, um golfinho pequeno, foi encontrado na praia com uma rede, ou no mar com uma rede, qualquer cidadão pode ir lá e tirar, né? Agora, uma baleia, a portaria para isso, a baleia envolve risco de vida. Então, para a baleia, tinha que ter uma normativa para as pessoas não se arriscarem. Porque se um pescador mesmo, ou alguém que está no caiaque, vê uma baleia emalhada e vai lá e ocorre um acidente e ele morre, por que não tinha uma regulação disso? Por que não tinha nada dizendo que não pode? Né? Então, é importante você ter as normas para prevenir acidentes com risco de vida para humanos. Porque já houve pessoas que morreram tentando desamalhar a baleia. Então, por isso, a necessidade de uma normativa e dos cursos, das capacitações. E pessoas capacitadas e altamente treinadas, né? Na última, um dos casos que nós tivemos em 2021, que acho que teve vários casos, uma pessoa ligou para a gente. Enquanto a equipe estava chegando, ela resolveu ir de caiaque até o local, ela mergulhou, ela ficou presa na rede. Se o pescador, dono do cerco, não estivesse ali para ajudá-la, a chance dela acabar morrendo era grande. Então, essa diferença, né, de como a gente precisa tomar cuidado, né, com as proporções. Obrigada. Agora tem Posso só adicionar um ponto nesse aspecto, Mia? Eu acho que tem, assim, duas coisas que eu queria adicionar nessa conversa. Uma é o seguinte: o quanto que a gente sim tem que pensar nas organizações que são autorizadas a fazer isso, mas o quanto que a gente tem que estimular o setor privado a ser treinado também. Tanto pesca, quanto, por exemplo, operadores de mergulho, operadores de turismo, a galera que está literalmente todos os dias no mar, com um barco pronto para sair. É algo que, né, lá, antes da gente acontecer lá, a crise de 2021 não era tão feito e tem que ser mais feito, ainda mais que a gente tem essa portaria vigente. É algo a ser considerado. A outra existe sim uma vontade de expansão, a gente precisa de mais estrutura do ICMBio para a gente fazer mais treinamento. É algo que, por exemplo, né, eu falei com a Ingrid hoje sobre o Rio de Janeiro. Assim, Rio de Janeiro foi uma crise esse ano, né, ele foi o pico nesse ano, e a gente está tentando capacitar a gente lá faz 2 anos, depois do primeiro treinamento que foi feito em 2022, então a gente precisa de estrutura. Que bom que tem agora gente mais treinada, realmente a gente tem que puxar para lá esse treinamento, até Bahia, né, Espírito Santo também, certamente. E o ponto da portaria, até que foi uma provocação na minha apresentação, é que uma boa parte da captura acidental, né, potencial dessas baleias que a gente nem está vendo, muitas dessas baleias que chegam encalhadas na praia, pode ser de uma captura acidental que a gente nem viu acontecendo, incidental, desculpa. Os pescadores, eles são habilidosos com as suas redes, eles têm o seu interesse de salvar, e a gente tornar aquilo ilegal dá mais uma camada de descuido, ou, enfim, desconexão para resolver o problema nessas situações críticas. Enfim, é algo que a gente sabe que não tem ninguém lá fiscalizando, mas também a gente tem que estimular eles assim a fazer a escolha certa, porque, como a gente tem falado aqui, é uma questão de responsabilidade. A captura incidental é uma responsabilidade do pescador, então tem que ter sim essa responsabilidade também do desemalhe. E uma pessoa comum, eu entendo perfeitamente o perigo, perfeitamente. Só que há um perigo da gente entrar no mar e ser levado pela correnteza, e não é por isso que a gente cria também limitações de o quão longe a gente vai deixar a pessoa. Então, assim, a gente está correndo risco querendo salvar uma outra vida. É isso que o ser humano faz, querendo salvar qualquer outra vida, seja humana ou não humana. Né? Por que a gente cria um limitador para a baleia e não criaria um limitador para uma pessoa? Então, é uma questão, acho que até, enfim, ética, que eu queria só colocar aqui à mesa, que também tem que ser considerada. Eu entendo, né, que o governo vai querer criar papéis até para ter, né, uma certa inibição de acidentes com os humanos querendo salvar uma baleia, só que uma vida de uma baleia, ela importa. Né? Então é isso que eu deixo como uma provocação. E a vida de um pescador também importa. Também importa. Então, por isso, é importante você regular. Você não pode simplesmente liberar geral e dizer, porque você é um pescador e você tem um conhecimento. O pescador pode fazer capacitação, ele pode ser treinado para isso. Né? Então, ele pode ser capacitado para desemalhar um animal. Mas né? eu não estou exigindo uma obrigatoriedade, estou exigindo uma permissão dele fazer. Eu acho que é isso que é o âmbito. Uma das coisas que a gente aprendeu lá, do Márcio que não me deixa mentir, é que existe uma orientação da IWC e existe o Brasil signatário a isso, né? Então, tipo, tudo que a gente faz aqui, ele é
né, segue um protocolo internacional. Então, não é uma invenção, né, não é o CMA, né, que criou um pouco isso. Né? Então, as regras elas são um pouco internacionais. Então, todo a ida, né, do CMA para o ano passado lá era justamente para entender esse regramento, da onde veio, da onde vieram essas, né, por que essas regras e por que assim ou assado. Então, eu entendo que a gente precisa brigar por uma ampliação dessa rede. A gente precisa brigar para que, mais importante, quando eu falo que todo mundo tem que participar de um curso teórico, porque quanto mais gente souber que isso existe, mais fácil da gente cobrar uma ampliação de rede, mais fácil a gente ter pessoas capacitadas, habilitadas em mais espaços, com equipamentos corretos, com segurança, com tudo isso junto. Né? Então, a gente conseguir fazer isso da forma correta, conseguir isso de uma forma segura, né, é o mais importante. Então, quanto mais a gente conseguir trazer esse assunto à tona, né, e conseguir fazer com que todas as pessoas entendam, porque criou uma portaria. Você vai lá perguntar se o pescador da Piscinguaba sabe essa portaria? Não. Né? Se a gente não envolver isso tudo, quando eu falei, né, na apresentação, da importância da atuação em rede, da importância de cada um assumir um papel, e de que todos estamos realmente envolvidos, como a Rô falou, é que a gente precisa que realmente, né, a coisa seja o mais difundida possível. Né? Então, a gente precisa, já que temos, né, que seguir esse protocolo internacional, de que forma a gente pode fazer com que ele seja realmente factível, né, e tenha uma eficiência na vida da baleia, do pescador e de todas as pessoas envolvidas ali nessa operação. Ótimo. Lembrando que a gente também... o Desemalha é a ponta do iceberg, né? A gente tentando diminuir o sofrimento daquele ser ali que a gente viu lá no começo, que é um baita sofrimento. Eu vou mudar aqui para o lado esquerdo da mesa. Então, só estava na direita, agora vamos para o lado esquerdo. Para tartarugas e aves, a pesca noturna mostrou-se ser eficiente para a diminuição do bycatch. Vocês acreditam que podemos ter o mesmo resultado positivo para cetáceos? João, Curu? Eu acho que, para o caso da toninha, a gente tem dados em relação a horários, né? Como eu apresentei ali. A gente teve uma maior detecção de presença de toninhas na proximidade de redes, principalmente a partir das 15 até cerca de 2 horas da manhã. Como vocês podem ver, é uma faixa de horário muito grande para a gente pensar em exclusão ou qualquer coisa desse sentido. Quando a gente pensa em uma rede de espera, isso também não funcionaria. Eu acho que é importante a gente continuar refinando esses dados em relação a horários, e eu acredito que eles possam ser diferentes em regiões diferentes, para populações de toninhas diferentes também. A gente encontra muitas diferenças de comportamento, inclusive de explorações de recursos alimentares diferentes, e que, consequentemente, podem representar diferenças nesses ritmos, né, nictemerais de atividade. E a gente vai precisar estabelecer, compreender como se dão esses comportamentos em cada uma dessas diferentes populações ao longo, né, desde o Espírito Santo até o Rio Grande do Sul, em toda a faixa de distribuição da toninha no Brasil, para que a gente tenha alguma clareza de se essas medidas seriam de fato efetivas para essa espécie. E aí, caso alguém queira falar sobre os outros cetáceos, baleias, fiquem à vontade. Marina, tá afim? Eu queria só fazer um parênteses aqui com relação às tartarugas. Né? Quando, na minha apresentação, eu falei do horário noturno para Quelônia Midas, no litoral norte de São Paulo. Então, provavelmente, a Quelônia Midas lá no Nordeste, ela também deve ter esse comportamento de repousar de noite. Então, deve servir para a tartaruga. Mas talvez a espécie-alvo da pescaria, o peixe, seja o outro, e a medida já não vai servir mais. E a tartaruga verde, a de pente, talvez sirva, né? Essa coisa do noturno serve. A cabeçuda, a oliva, elas caem no espinhel à noite. Então, já não dá certo. Então, não é para todas as espécies, é para tartaruga verde e no litoral norte de São Paulo. Continuar aqui na esquerda. Para o Fábio, pergunta de, acho que 2 Letícias diferentes. Quais espécies de raias e tubarões são as mais afetadas pela pesca incidental? No caso de elasmobrânquios, por que não tem normativa se há risco? Primeiramente, queria agradecer a pergunta das Letícias.
A gente está falando de na costa brasileira aí, né, de quase 8.000 quilômetros, e as pescarias, como o Ben Henrique apresentou, elas são bastante contexto dependentes, né, de acordo com a região. Então, se a gente for falar na área oceânica, eu vou falar e já vou me corrigir, né? A principal espécie capturada no ambiente epipelágico da costa brasileira e de vários lugares do mundo, e é o tubarão mais capturado no mundo, é o tubarão azul, Prionace glauca, né? E que durante tempos recentes existiu uma controvérsia, né? Porque a pesca industrial não admitia que existia um direcionamento para aquela captura, né? Então sempre tinha essa discussão, não, é bycatch, mas não é bycatch, a gente vê aqui na estratégia da pescaria, e hoje é meio que eu vejo até quem trabalha mais com a pesca, de fato, assumindo que existe um direcionamento para essa espécie. Então, ela virou alvo, né? Então, há um consumo muito grande dessa carne, desses animais. E, para vocês terem uma ideia, a própria avaliação do estado de ameaça dele também não é que é controversa. Há uma corrente que diz que esse animal não é vulnerável, ou uma corrente de pesquisadores que acham que esse animal é uma espécie ameaçada de extinção. E a ICAT, que é uma daqueles órgãos regionais, já está falando sobre cota, né, de captura de tubarão azul, né? Então, a gente percebe que é um assunto polêmico, mas, agora, ainda nos ambientes ambientes oceânicos, você tem uma série de outras espécies que têm normativas de proteção, muitas desenhadas no âmbito da ICAT, que foram internalizadas pelo governo brasileiro. Então, tem o tubarão do lombo preto, o próprio maco, Isurus oxyrhynchus, hoje é uma espécie que a ICAT aconselha a soltar. Eu não sei se já tem uma normativa específica, eu acho que sim, para a soltura desses animais. Então, tem ali um conjunto de espécies do grupo Carcarrinos, né, dos tubarões, que existem normativas, né, que demandam a liberação desses animais. No âmbito costeiro, se a gente vai pensar em São Paulo, pescarias de emalhe em áreas bem costeiras, as principais espécies que são capturadas são aquelas duas espécies de caçonete, os cações frango. Uma delas representa pelo menos... Isso eu estou falando uma pesca de emalhe até a isóbata ali dos 20, 30 metros. Uma delas que chega a ser 60% do que é capturado por esses emalhes costeiros, uma outra que chega a 15%, se você considerar as duas espécies, chegaria aí a quase 75%. O desafiador nessa questão costeira, tudo bem, essas espécies suportam um pouco mais de esforço pesqueiro, são espécies de crescimento lento, ainda que continuam tendo uma fecundidade em média baixa. Então, existe um desafio, mas a literatura internacional entende que elas são, vamos dizer assim, um pouco mais resilientes do que o padrão geral que a gente tem para tubarões e raias, né? Que é crescimento lento, fecundidade baixa, enfim, ciclo de vida longo, né? Só que, por exemplo, agora, na primavera e verão, é a época que os tubarões martelos se aproximam da costa para parir os seus filhotes, e os filhotes de tubarão martelo também interagem, infelizmente, com a pesca artesanal de pequena escala. Então, a gente, claro que essa lista de espécies vai mudar um pouco, de acordo com a composição faunística de diferentes regiões da costa brasileira. Você também tem, falando o que é acidental e o que existe um valor de mercado, é um conjunto de raias, chamadas de raia em plastro, que também é uma questão desafiadora no Brasil. A maioria delas estão ameaçadas de extinção, tem a sua captura proibida, só que tem um comércio enorme de interesse comercial para exportação para a Espanha. Então, é um grande desafio, e um desafio até de fazer gestão, porque é aquilo que eu falei para vocês, muitas vezes eu dizia, a estatística pesqueira da pouca que existe ainda no Brasil cobre esse grupo de raias numa categoria multiespecífica chamada de emplastro, que pode ter ali um complexo de espécies, de 5 a 6 espécies. Então, é um dado que ajuda muito pouco, né, a gente fazer gestão pesqueira. Então, infelizmente, existe esse contexto, né? E aí acho que é uma coisa também que a gente, às vezes, eu acho importante, acho que já foi falado pela Mia em algum momento, não adianta a gente também ficar apontando vilões e não se colocar também como que a gente fazer uma autorreflexão do nosso consumo de pescado, né? Então, assim, se a gente se preocupa com a conservação de elasmobrancos, é de bom tom que a gente não consuma elasmobrancos. Se a gente se preocupa
com as espécies ameaçadas, é de bom tom que a gente também não adianta, né, só apontar o dedo com uma atividade econômica, socioeconômica importante, se existe a demanda. O Brasil hoje é o maior consumidor de carne de tubarão no mundo. A gente chega ao absurdo de importar carne de cação do Uruguai, que importa de outros países, né? Então, assim, é uma questão desafiadora lidar com isso e tem se mudado. Como eu falei, existe uma pretensão de se estabelecer uma cota de exploração do tubarão azul, né? Então, enfim, existe um desafio para lidar com essa questão porque, como a Ingrid bem colocou, existe de fato interesse comercial na carne de cação. Eu falei do exemplo do tubarão azul em peixarias, mas eu acompanhei durante 10 anos pescarias de pequena escala e você via pessoas, familiares, que durante o final de semana elas iam atrás da carne de caçonete, esses de menor porte. Então existe sim um interesse cultural da nossa sociedade de consumir esses animais, e aí a gente tem que lançar mão de outras estratégias, e mais do que isso, né, gente? Eu acho que a gente tem que pensar em gestão pesqueira. Acho que tem que ter monitoramento, tem que ter gestão pesqueira, eu acho que é importante essas questões. Não adianta... é bom que a gente vai ficando mais velho, a gente vai mudando. É bom que a gente tenha a liberdade de mudar como a gente pensa, né, as estratégias de conservação. Eu acho que a gente tem que, talvez, apontar menos o dedo para potenciais vilões e tentar dialogar melhor e tentar construir estratégias de forma conjunta. É isso. Obrigado. Para complementar, uma fala sua que... durante muito tempo a gente deu uma palestra que chamava Estamos comendo baleias, golfinhos e cia, né? A gente trazia essa provocação mesmo, né? É incrível que... Eu acho incrível, né? Eu acho que essa separação de apontar o dedo falando que a culpa é do pescador, mas a gente, previamente a um evento de Stop by Catch, uma pessoa que trabalha com Toninha há muitos anos estava lá comendo seu camarão frito. Então, assim, como é que pode uma pessoa que mais deveria enxergar o problema, né? O que causa a captura desses animais, tal, está incentivando o que, né? Comprando a gente incentiva, né? A gente como consumidor a gente tem uma força muito grande. Então é bem isso, tudo bem, como o Michael Moore falou, né? Não adianta os vegetarianos falando, eu não como peixe, então eu não faço parte disso. Não, mas eu compro coisa que vem lá da China e vem de navio e atropela os bichos iguais. Então, olhar para a gente mesmo, apontar o dedo também, acho que a gente tem que apontar o dedo, mas a gente tem que apontar o dedo para a gente. Nada melhor do que a gente viver de acordo com a nossa ética, né? O que vai te fazer bem? Você sabe o problema. Uma coisa é quando a gente não sabe, né? A gente ignora. Eu não sei que isso acontece. A partir do momento que você começa a saber, que você enxerga, você tem que, né, como um ser humano, pensar e falar, vou mudar essa atitude porque isso não está de acordo com o que eu quero, o que eu observe, enfim. A Ingrid quer e depois a gente tem um outro... Então, só acrescentando aí o que o Fábio colocou... assim, tartarugas, cetáceos, toninhas, são animais mais carismáticos que o tubarão. Então, é muito mais fácil a gente lidar com o tema de captura incidental quando a gente fala de tartaruga, toninha, albatrozes, do que quando fala de tubarão. Então, assim, hoje em dia, existe a proteção. A proteção está na lista de espécies ameaçadas. Então, tem várias espécies de raias e tubarões que está proibido pescar. Mas a gestão pesqueira, nesse aspecto, é algo que tem que ser construído a duras penas, porque não é fácil. Pensa só, grande parte dos tubarões, como o Fábio falou, muitas vezes se dizia que era fauna acompanhante, mas se direcionava a pesca ao tubarão porque existia o interesse comercial. Mas, além disso, também o tubarão ele vem em outras pescarias que não são direcionadas ao tubarão. Então, os pescadores eles reclamam muito, né? O Fábio sabe disso, a gente recebe vídeos e vídeos mostrando aquele barco cheio de tubarão que veio e ele tendo que jogar no mar, porque não pode desembarcar.
né? Então, para eles, isso é um absurdo. Como é que a gente está jogando fora? Podia doar esses animais. Então, são várias questões envolvidas que não são de fácil solução. A gente tem que olhar sobre vários aspectos e construir coletivamente. Outra coisa difícil, eu, por exemplo, fui dar um curso para fiscais de pesca. Como é que um fiscal, que não trabalha só com pesca, ele trabalha com fiscalização de tudo na área ambiental, como é que ele vai conseguir identificar as diferentes espécies de peixes e tubarões que estão proibidos? Não são só tubarões, não são só os elasmobrânquios, as raias tubarões, tem espécies de peixes que estão proibidos. É uma dificuldade ele conseguir identificar numa fiscalização. Fiscalizar a pesca é uma das atividades mais difíceis. Tem normativa em relação ao tamanho de rede, apetrecho. É muito difícil. Como é que você vai medir uma rede no meio do mar? Né? Como é que você vai analisar vários aspectos? Como é que você vai identificar todas as espécies? Você tem que ser um especialista naquilo. Então, não é fácil, nem a fiscalização, nem a gestão. E é um processo, como eu disse antes, a gente não está fazendo uma gestão eficiente de pesca no Brasil já faz algum tempo. Então, a gente não tem mais um monitoramento pesqueiro eficiente. No estado de São Paulo tem, por conta do Instituto de Pesca. Então, nós temos grandes passos a dar. A gente precisa ter um monitoramento para saber o que está sendo desembarcado. A gente precisa ter mais discussões junto com os diferentes setores para estabelecer ordenamentos em diferentes regiões. Então, tem muito a ser feito. E as soluções não são fáceis. Não são simples de criar uma regra. E a pior coisa é criar uma regra de cima que venha para baixo. Né? Tem que ser construído coletivamente. Posso? Eu queria só deixar também claro um pouco nesse assunto do consumo, particularmente dos elasmobrânquios, que é o seguinte: a desinformação, ela é o interesse, e desculpa, eu vou apontar dedos, é o interesse da indústria da pesca. O brasileiro não saber que quando ele está comendo cação, ele está comendo um grande tubarão pelágico que pode ter vindo em qualquer lugar do mundo, é sim um interesse da indústria da pesca de continuar assim. Por quê? Porque a gente sabe, gente, não sei se vocês comparam o preço de peixe no supermercado. O cação geralmente é mais barato, muitas vezes até que a tilápia. Tá? Então, a gente é uma grande lavanderia de consumo de tubarão, que a gente sabe, né, metade dos tubarões mortos no mundo é de bycatch, mas obviamente tem esse interesse comercial atrelado a ele, e o brasileiro é desinformado em relação a isso. A gente acha que a gente está comendo caçonete a maioria das vezes, não estamos. O tubarão azul é o tubarão mais consumido aqui no Brasil, seja de importação, seja de produção interna. Hoje a frota tuneira, o que ela mais pega é cação azul. Metade da frota tuneira no Brasil que é cação azul, é tubarão azul, né? Que é um animal que está como vulnerável no Atlântico Sul já. Só que a gente tem no Brasil, né, tirando o Rio Grande do Sul, ele ainda é visto como quase ameaçado, então ele não entra na lista de proibição, também por interesse comercial da indústria da pesca. Então, eu entendo sobre isso de diálogo, temos que conversar, só que a gente sabe que há uma grande parede e há um grande interesse da regulamentação da pesca de tubarão azul acontecendo hoje, nesse momento, exatamente também por esse interesse, para finalmente eles terem uma frota que eles podem sim ter como pesca-alvo o tubarão azul, que é só uma questão de tempo de sumir. A única diferença do tubarão azul para qualquer outro tubarão pelágico, obviamente eu estou simplificando aqui, é a quantidade de animais que a cada ciclo reprodutivo. Eles têm uma quantidade maior de reprodução, de mais ou menos 35 animais, em vez de, por exemplo, como o maco, coisa de 6, 7 animais por ciclo. Então é só uma questão de tempo até o azul também sentir, já está sentindo, na verdade. Né? Então, a gente precisa sim fazer uma estrutura, e aqui é a minha opinião, né? De cima para baixo, no consumo de cação ser mais transparente, as pessoas saberem o que elas estão comendo. E só um parêntese, a gente tem, né, nos tubarões um alto nível de contaminação, tanto de metais tóxicos quanto de poluentes persistentes. Então, o brasileiro tem que urgentemente ser informado em relação a isso. Isso é um bycatch institucionalizado que a gente precisa cortar imediatamente. Só um complemento rapidinho, assim. Uma sensação geral, tanto do setor pesqueiro, quanto de todo mundo que trabalha com pesquisa, que a pesca é só uma questão de tempo mesmo. Assim, o que não tinha valor há
Há anos atrás agora tem, porque está tudo acabando e o que não tinha valor passa a ter valor porque não tem mais. A pesca está decadente, né? Tanto a pesca oceânica, a pesca costeira está decaindo, e aquilo que não tinha valor há tempos atrás, ninguém comia cação antigamente porque não tinha valor, porque era mais legal comer robalo, mas na medida que não tem um peixe mais nobre, você começa a comer o peixe mais barato e aquilo começa a ter valor. Então essa é a tendência daqui para o nosso futuro, se a gente não conseguir mudar alguma coisa. Uma pergunta aqui também que é endereçada para a Nathalie, porque eu acho que a gente está falando de baleia, peixe, não sei o que e tal. Você falou bastante sobre o valor dos animais para o ecossistema. Como trabalhar a sensibilização para que peixes tenham o mesmo valor que a vida de golfinhos e baleias, que ambos estão vivos? Bom, eu acho que liga exatamente com o assunto que a gente está falando agora, né, dos tubarões. A gente, para peixes, a gente define um animal se é pescado ou não, se é uma espécie ameaçada a assumir, ou seja, o animal já está naquele estado crítico para assumir. As baleias, por exemplo, a gente teve um trabalho imenso, né? A baleia também era um recurso, gente, há muito pouco tempo atrás, né? A gente falou das batalhas dela, todo mundo aqui, né? Teve essa experiência de viver essa transformação, de ver a baleia como recurso, passar a ver a baleia como uma fauna, né? Que é intrínseca para a saúde do mar. É realmente uma mudança de narrativa mesmo que a gente tem que ter em relação aos peixes, né? Eu acho que um pouco da apresentação que eu trouxe foi muito para a gente resolver essas dissonâncias que a gente cria na nossa cabeça sem questionar. A gente aprende, nasce aprendendo que o peixe está lá para nos servir. A abundância do peixe está até na nossa religião, né? Enfim, está sempre lá provendo para os seres humanos. Mas, na verdade, isso não é, né? O jeito a quantidade de peixe que o ser humano hoje consome, somos 8 bilhões de pessoas no mundo, consumindo, em média, mais ou menos, coisa de 12 quilos de peixe ano. Aqui no Brasil, a gente duplicou o consumo de peixe ano versus, por exemplo, a década, início dos anos 2000. Na minha percepção, como a gente tem que mudar é realmente mudar a narrativa em relação a como a gente vê um animal e outro, né? O que a gente chama de especismo. Por que um animal merece viver e por que o outro, né? Ele é um objeto de consumo. E esse especismo tem que ser arrumado muito com a gente questionando os nossos hábitos diários, né? Hoje a gente consome salmão em quantidades avassaladoras. Há 20, 30 anos atrás a gente nem achava salmão no Brasil. A gente está consumindo salmão de uma aquicultura no Chile onde o salmão nem existia, né? Não é um animal do Chile, é um animal do norte, do hemisfério norte. E diz que isso, não, mas isso é cultural, né? O Japão está acostumado a consumir salmão no sushi. A gente só está transferindo de uma cultura. Não, o Japão não consumia salmão no sushi. Isso foi inventado pela indústria da Noruega 30 anos atrás para estimular o consumo de salmão mundial. E a gente foi lá e comprou isso. Então, culturalmente, vários hábitos de consumo de peixe são muito relativamente recentes. E assim como eles são criados, eles podem ser questionados e mudados, né? Então, é realmente um questionamento da nossa narrativa cultural sobre o consumo de peixe, que eu acho que pode sim mudar o jogo. E eu sempre lembro, né? Peixe é um animal selvagem que tem o seu papel intrínseco na natureza. Esses ecossistemas precisam estar vivos e provendo para a vida sobreviver na Terra. Se o mar morre, a gente morre. É simples assim. Então, essa mentalidade que eu acho que pode ser feita muito na narrativa de comunicação em relação a esses animais. Agora, nesse link do que você trouxe, Nathalie, para a mesa inteira essa pergunta, tá? A aquicultura é uma alternativa para diminuir captura acidental? Quem quer responder? A gente produzir, né, fazer produção de peixes em cativeiro seria uma opção para diminuir bycatch? Gente, me complementa. Vamos lá. Existem aquiculturas e aquiculturas. Existe a aquicultura de animais que consomem, né, vegetais, não consomem nada de origem animal. Existe a aquicultura de animais que consomem outros animais. A aquicultura de animais carnívoros, a conta não fecha. Você precisa de animais marinhos alimentando aqueles animais e, portanto, você precisa da pesca, continuando todo o seu impacto no mar para a alimentação desses animais. Tilápia, por exemplo, é um animal que come de tudo, né? Você pode até alimentar a ração de soja, como mais é alimentada a tilápia hoje. É um animal que até a gente, né, o valor nutricional dela se perde por causa desse tipo de alimentação também. Eu sei que isso é colocado artificialmente, né, no processo de aquicultura. Mas o principal da aquicultura, que foi apresentada como uma maneira sustentável de resolver o problema do consumo de pescados no mundo, é que se você for ver as métricas de produtividade que vem da aquicultura versus pesca, a aquicultura ela não está substituindo a pesca.
Tá? Ela está aumentando o consumo da humanidade em relação a pescados. O exemplo que eu dei aqui do salmão é exatamente isso. A indústria de salmão, de agricultura, ela está estimulando o mundo a comer mais salmão do que outros tipos de proteína para ela continuar a ser estimulada e crescer cada vez mais, seja da Noruega, seja do Chile. Então, assim, a gente tem que também reconhecer que a pesca ela continua a mesma, relativamente mais ou menos a mesma ano a ano, faz muito tempo, com mais esforços, com mais navios, com mais tecnologia para tirar mais animais do mar. Porque será? Obviamente como a gente trouxe aqui, diminuição desses animais no mar. A gente está encontrando eles cada vez menos no mar. Só que o esforço está aumentando cada vez mais. E a agricultura só está estimulando a humanidade a consumir mais peixe. Então, por isso que a gente trabalha muito no desencorajamento do consumo de peixe, ponto. Porque o mar não foi feito. E a agricultura, lembrando, gente, a agricultura acontece no mar, tá? A grande parte da agricultura acontece ou nos rios ou nos mares. É raro achar agricultura que é de piscinas isoladas. A agricultura também tem todo um impacto que ela causa no ambiente marinho ou aquático, né? De proliferação de doenças, de pragas e tudo mais. E, obviamente, uma extrema crueldade também associada à agricultura. O mais eficiente para a gente fazer realmente nas nossas escolhas diárias é diminuir drasticamente, se não tirar o consumo de pescado do nosso prato. É isso que a gente acredita. Então, eu entendo que nós temos que sempre pensar em termos ecossistêmicos, né? Nas teias alimentares, cadeias alimentares e no sistema socioeconômico também. Não dá para isolar uma coisa da outra, né? A gente tem que pensar em termos amplos. A aquicultura, existem diversos tipos de aquicultura. Tem aquiculturas que são extremamente nocivas para o ecossistema e para a questão ambiental, como, por exemplo, a carcinocultura, que ocupa regiões de mangue, que degrada, que já tem dúvidas sobre a disseminação de doenças para outras espécies a partir de carcinocultura, que acabou de sair um decreto proibindo, uma decisão do Ministério Público, né, da Justiça, proibindo carcinocultura em mangue, o que é uma grande evolução. Se nós formos pensar, nós, enquanto espécie humana, as nossas atividades no planeta estão sempre causando impacto, né? Algumas vezes são impactos pequenos, de absorção local. Nós estamos vivendo agora na era dos impactos que são globais, né? Não são mais regionais, que conseguem ser absorvidos pelo ecossistema local. Então, assim, as nossas atividades sempre causam impactos. A questão é achar pontos de equilíbrio, o que é muito difícil, em que os impactos não sejam tão grandes que desequilibrem outros aspectos. Essa é a grande tarefa. A gente tem, isso é a sustentabilidade, né? Que às vezes parece uma panaceia impossível de atingir, né? Como você consegue, uma sociedade humana, achar pontos de equilíbrio entre produção e impactos que causa e sobrevivência da humanidade. E isso em todas as áreas, né? Não é só na pesca. Então, tem algumas aquiculturas que são menos impactantes. Feito a aquicultura de salmão no Mar do Norte, onde a espécie é da região, ela é muito menos impactante do que uma aquicultura de salmão no Chile, né? Eu não sou especialista em aquicultura, mas eu já vi vários exemplos. Por exemplo, a aquicultura de pirarucu, o manejo do pirarucu no Amazonas é um exemplo muito bom de um projeto que deu certo e evitou a ameaça de extinção da espécie. Então, tem exemplos e exemplos. Tudo causa algum tipo de impacto. A questão é medir que tipo de impacto, qual que é o limite de impacto aceitável, o quanto e nós, na nossa existência aqui no planeta, muitas vezes a gente só identifica o impacto depois de muito tempo que aquilo vem sendo utilizado. Então, na área ambiental, principalmente, se cria uma nova tecnologia, você pensa, nossa, isso vai resolver tal assunto. Depois de um tempo, se vê, não era bem assim, né? Tem um outro impacto que a gente não previu. Então, é um eterno problema de gestão, de buscar equilíbrio, de pesquisar e buscar o que é melhor. Então, acho que a gente vive esse dilema e, para isso, que a gente precisa estar sempre passando muita informação, as universidades sempre pesquisando, trazendo informação. É importante a divulgação, como falou a Nathalie, a divulgação das informações para as pessoas poderem tomar decisões e, principalmente, quem tem o poder de decisões políticas,
né? Saber que muitas vezes você estimular ou investir num setor pode estar causando impacto em outro, né? Mas é em todas as áreas, e assim também é na pesca. E a gente tem que lembrar que a pesca, internacionalmente, e no Brasil também, principalmente a artesanal, é uma atividade distributiva de renda muito importante. Ela é a sobrevivência de uma grande quantidade de famílias no Brasil. Então, você dizer, vamos substituir tudo por agricultura, não é uma solução. A aquicultura são grandes empresários que têm, não é o pescador que tem um projeto de aquicultura. Então, a gente tem essa questão socioeconômica também, que tem que ser considerada em todas as políticas, em todas as discussões. Fábio, antes de passar para você, eu estava abrindo o computador para ver se eu conseguia pegar um dado aqui. Uma coisa que a gente não conseguia abrir. Mas, enfim, tem um reloginho que chama a população mundial... World Meters. Human Meters, né? Uma coisa assim. World Meters. World Meters. Enfim, eu estava preparando uma palestra há 2 anos atrás, peguei a população mundial, na época, foi bem em setembro. Daí, no ano seguinte, eu abri lá para ver a população mundial, exatamente um ano depois, e daí, nesse ano, por uma palestra lá na SP Ocean Week, peguei também de novo. Gente, é impressionante como cresce a população de seres humanos no mundo. Quer dizer, não tem, já tem os estudos que falam em metade do ano já acabou a capacidade produtiva. Então, é complexo, é complexo. Como é que vai alimentar toda essa galera, gente? É muito complexo, sim, Mia, porque há cerca de 2 anos atrás saiu um artigo numa revista super prestigiada de conservação, a Biological Conservation, e falava sobre o impacto do crescimento da população humana na perda de biodiversidade. E esse artigo foi super atacado, porque o que ele tinha ali no seu conteúdo, com uma camada de conservação, era eugenia, porque ele não ficou pensando em falar em como o padrão de consumo no mundo tem que mudar, né? Então, e aí a gente tem que tomar cuidado com alguns discursos de conservação, porque senão não dá mais para fazer conservação sem justiça social. Eu concordo com a Natália quando a gente tem que levar a melhor informação possível, mas a gente tem que avaliar também o impacto daquela informação e, já que eu vou investir esforços para divulgar aquela informação qualificada, a gente tem que pensar que existe um contingente de pessoas que vivem daquele recurso que pode estar com metal, uma série de substâncias químicas nocivas. E vai existir uma retaguarda, porque a pessoa vive daquela captura daquele pescado que, por N razões, né, até razões naturais, né, acumulam metais pesados. Mas de que forma essa informação é divulgada? Essa informação ela vem por trás de uma política pública de buscar alternativas de posição. Então, a gente também, assim, é muito complexo, e acho que para soluções, problemas complexos, demandas de soluções complexas. Então, o cobertor, às vezes, ele é muito curto para lidar com essas coisas. Então, a gente tem que tomar, às vezes, certos cuidados, justamente, que nessa questão da aquicultura, existe uma projeção de aumento que, para atender o consumo de... É uma projeção de 20 anos atrás, que a aquicultura precisaria dobrar a sua produção. Ela praticamente quintuplou nessas últimas 2 décadas para manter ali esse nosso consumo. Então, assim, a gente tem que tomar, às vezes, sei lá, acho que, como eu digo, tomar cuidado com certas soluções, porque é desafiador imaginar que todo mundo aqui vai virar vegano do dia para a noite, se a gente quiser fazer conservação marinha no Brasil. Acho que mudar a sua prática de consumo é importante. Eu tentei durante um tempo, hoje eu não consumo carne, mas, enfim, mas é desafiador, é uma decisão de cada um, né? E a gente vê o quanto que... A gente sabe que o fumo faz mal às pessoas, né? E, infelizmente, as pessoas continuam fumando porque é um ato de cada um. Talvez não seja a melhor analogia a ser feita nesse caso, mas eu acho que, de fato, a gente tem um problema à frente e que, definitivamente, eu concordo com a Ingrid, é um contingente de pessoas que têm ali a sua renda, a sua fonte de proteína. Então, de fato, a gente tem que qualificar essa informação, mas tentar, de alguma forma, muitas vezes não adianta trazer só a informação e não
talvez não envidar, mas não é meu papel esse. Ok, mas você avaliou o impacto que aquela informação pode ter para um contingente de pessoas que tem como única fonte de renda aquele tipo de extrativismo? Então, acho que a gente só tem que ponderar um pouco nesse sentido. É isso, valeu. Mia. Eu concordo bastante com o Fábio. Eu acho que todos nós que temos, de alguma forma, um microfone nas mãos, né, seja um físico ou um metafórico, um perfil no Instagram com milhares de seguidores, seja lá o que for que a gente tem uma oportunidade única de chegar até as pessoas, de passar informações para as pessoas, e a gente, ao mesmo tempo, tem uma responsabilidade muito grande, né? Esse microfone, ele também, de uma certa forma, é uma arma. E a gente precisa fazer uma comunicação que seja qualificada e que seja estratégica. Muitos dos discursos que a gente tem hoje em dia, que tem um verniz de sustentabilidade, eles, na verdade, são extremamente agressivos com populações que são extremamente vulnerabilizadas, com pessoas pobres, com pessoas que fazem parte de comunidades tradicionais, que já se sentem pressionadas. Eu acredito que essa pressão, inclusive, que o Henrique trouxe, né, essa ideia de que a pesca é uma questão de tempo e de que o cerco está se fechando, de que os recursos pesqueiros estão cada vez menores. Essa é uma pressão que todo mundo sente, todo mundo que tem um mínimo de informação sente. Essa sensação de a festa está acabando, as luzes estão se apagando, a gente está em uma crise ambiental muito séria e que, de fato, as soluções estão ficando cada vez mais difíceis de serem vislumbradas. A gente tem um problema muito claro, que é um sistema socioeconômico que não é voltado para pessoas, que não é voltado para biodiversidade, que é voltado para 5 ou 10 ou 15 famílias bilionárias e acionistas majoritários. Enquanto a gente não começar a falar sobre isso, enquanto a gente não apontar a nossa arma comunicacional para de fato, né, para quem é responsável por esse problema de fato, a gente vai ficar enxugando gelo. Eu me recuso a apontar essa arma comunicacional para um pescador artesanal que tem 5 filhos e que está super preocupado de como é que ele vai fazer para colocar comida na casa dele. Para uma dona de casa que chegou super cansada em casa, eu me recuso a apontar uma arma comunicacional para ela e fazer ela se sentir mal e culpada por estar colocando um camarão no prato do filho dela. Um camarão, talvez nem isso ela tenha acesso, né? Um pescado um pouco mais simples, talvez. Não só porque não é efetivo, mas porque não é justo também. A gente precisa pensar em construir caminhos de conservação que não deixem à margem desses caminhos as pessoas mais marginalizadas, as pessoas que têm mais a perder, né? A gente sabe que a crise climática ela está de fato acontecendo, ela já é uma realidade, e é só olhar para o Rio Grande do Sul e para as situações que a gente teve esse ano, a gente tem muitas para apontar. Não está todo mundo no mesmo barco, né? Existem canoas mais furadas do que as outras, existem pessoas que estão na linha de frente, que sofrem de maneira mais direta essas consequências dessa crise ambiental, e a gente sabe que não são bilionários que estão voando de jatinho e que, enquanto a gente está fazendo com que, não sei, talvez pensando nessa comunicação voltada para pessoas que têm pouquíssimo poder institucionalizado, a gente talvez poderia estar se organizando de maneira diferente. Da mesma forma que a gente fala hoje em dia de uma transição, na verdade, de transições diferentes energéticas, a gente também vai ter que pensar em uma transição alimentar ou em transições diferentes alimentares. Porque aqui a gente está, claro, discutindo sobre a captura acidental, mas a agricultura, a pecuária também é completamente insustentável, os modelos atuais que a gente tem. E essas transições, elas vão precisar ser pensadas de forma a proteger as pessoas que estão mais marginalizadas. E são pessoas, eu acredito pelo menos, né, que essas soluções sustentáveis e socialmente justas, elas vão vir de acadêmicos, de pessoas que têm o privilégio de se debruçar durante anos, décadas, em cima dessas questões. Se a gente não conseguir encontrar soluções que contemplem pessoas que sejam humanas e que sejam ecologicamente corretas, não sei quem é que vai. E não sei quem é que vai ter interesse em fazer isso também.
Por isso que vale a pena reunir toda essa galera e ter tanto esforço para fazer um evento como esse, porque é muito bom ouvir todo mundo. Eu tenho 3 perguntas técnicas que eu acho que é importante elas serem respondidas. Uma que eu vou responder rapidinho. É a pergunta da Ágata. Os pingers podem ser utilizados para repressão de outras espécies? Olha só, naquele primeiro trabalho que eu fiz com baleia lá em Terra Nova, eu não sei se o pessoal estava aqui, já estava aqui quando foi na primeira palestra, segunda, na verdade. O que a gente viu daquele projeto Uma Vassoura Acústica, que testava pinger lá em 1995, é que aquele pinger que a gente estava testando afastava algumas espécies, mas aproximava outras, né? Então, eu acho que tem que ser estudado aí, e como a gente vai medir, né, o efeito do pinger num peixe ou num poliqueta, acho que a gente ainda não sabe como fazer isso. Outra pergunta técnica para Tati Neves. Após a portaria, se fala que teve uma diminuição do uso do Toryline. E aí, como é que está hoje? Posso ir embora? Melhor, né? Você não pode ir embora. Não posso. Estou sabendo que eu não posso. Vou ter que responder essa. Não, mas brincadeiras à parte, é um desafio mesmo, né? A fazer com que os pescadores utilizem as medidas mitigadoras de forma tecnicamente correta e na cobertura necessária. E mais desafiador ainda é monitorar isso, né? Responder essa pergunta. É dificílimo. Como é que eu vou dizer qual é a porcentagem de lances de pesca da frota nacional do sul-sudeste brasileiro que utiliza efetivamente as 3 medidas conforme a legislação? Devolvo a pergunta. Como é que faz para responder isso? Só com o observador de bordo. Ótimo. Observador de bordo. O que mais? Como que é feito em outros países? Tem algum... Não vale essa, Marina. Câmeras a bordo, 24 horas. Tá? Eu vou levantar para poder ver a mesa, porque o Fábio vai me ajudar a responder essa, tá, meu filho? Então você vai se virando aí com a resposta e o Henrique também. Então, a gente precisa de um programa de observadores de bordo, gente, que esteja a bordo dos barcos de pesca, ou pelo menos de parte dos barcos de pesca. A gente precisa do monitoramento eletrônico por câmeras. Puta! Pelo amor do Cristo, todo mundo tem isso, todos os países têm isso, o Chile tem isso super bem desenvolvido, não preciso falar da Austrália, nem Nova Zelândia, nem Estados Unidos, nem coisa nenhuma, não. Alguns países aqui na América do Sul têm isso. Isso pode ser feito, inclusive, em barcos pequenos, que a gente tem uma dificuldade enorme de botar observador de bordo. Lembrando que o programa de observadores de bordo, o ProBordo, ele foi extinto em 2012, por lobby do setor pesqueiro. Tá? Porque era o setor pesqueiro que paga o observador de bordo e o cara é um fiscal do governo que é pago pelo cara que está sendo fiscalizado. Realmente, é um rolê jurídico que é difícil de engolir. Eles utilizaram disso para poder derrubar o programa. Desde então, nós não temos programa de observador de bordo no Brasil. E não é o Projeto Albatroz, ou o Tamar, ou seja quem for, ou uma universidade, que tem que se responsabilizar por isso. Mas convenhamos, todos os dados de bycatch de aves, que vai no relatório brasileiro para a ICAT, que vai no relatório brasileiro para a ACAP e para diversos outros órgãos internacionais, sai da onde, cara? Sai dos observadores de bordo dos nossos projetos. Isso é inaceitável um troço desse. Totalmente inaceitável. E é exatamente isso que acontece. Vem um relatório lá do MMA para o projeto Albatroz preencher para o Brasil poder apresentar. Bonito, né? Então, é isso que acontece de verdade, tá? Então, agora, dia 10 e 11, eu estou indo para Brasília. Olha que notícia mais linda da face da Terra. Estou indo para Brasília para a ª oficina promovida pelo Ministério do Meio Ambiente e Ministério da Pesca em conjunto para o retorno do ProBordo. Tá? É a 3ª oficina. Eu tive na primeira, não tive na segunda e tive na 3ª. Obra do Dr. Gilberto Salles, entendeu? Nosso querido. E estávamos lá na primeira oficina, eu, Paulo Travassos, Roberto Vardes e Gilberto Salles, tiramos uma foto histórica, obviamente, nós velhinhos já, né? Porque lá no início do ProBordo, nós fizemos a primeira minuta do ProBordo, a essas 8 mãos, olha que isso. E agora a gente está aí tentando fazer o programa voltar. Só assim, tá, galera? Tatiana, é impressionante como quem paga essa conta deveria ser uma contrapartida de quem tem que obter a licença de pesca, né? Impressionante como essa conta não é paga para quem tem a...
a contrapartida. O cara, para ter a licença de pesca, ele teria que financiar o programa de observador de bordo. Mas é isso que está sendo discutido. A forma... Não eu acho que tinha que ser uma solução vinculada à licença de pesca. Né? E essa é uma questão que o Fábio traz, que é bem interessante. Porque sempre quando você vai usar um bem que é de todos, você paga alguma coisa. Para explorar os royalties do petróleo é o quê? É o que se paga porque está explorando um bem que é de todos. Né? Vai minerar, tem que pagar a taxa para minerar, tirar o que é bem de todos. E na pesca, não começou sem isso. Então, às vezes, é difícil implantar depois, né? Mas é uma questão a ser pensada. Né? Você recebe uma licença de pesca e você não paga nada para ter essa licença, você não dá nenhuma contrapartida para ter o direito de explorar o que é de todos, né? Então, essa é uma questão de política pública. Até o oásis de gestão de monitoramento pesqueiro que a gente tem aqui em São Paulo, que vai até o norte, até o sul do Rio de Janeiro e norte do Paraná, ele é mantido pelo licenciamento do óleo e gás, né? Não é uma vontade política do Estado de São Paulo, vamos monitorar o Estado de São Paulo, porque existe recurso para isso, que vem do licenciamento do óleo e gás, né? Então, essa é um exemplo interessante de aplicação de recursos. Acho que você quer a licença de pesca, você vai financiar o programa de observação de bordo. Acho que é a solução mais, enfim, sei lá. É exatamente isso. Assim, você precisa repensar. É isso que a gente volta na questão de gestão de pesca. A gente precisa ter uma política de gestão de pesca eficiente. Ela, nos últimos 20, 30, 40 anos, não tem sido eficiente. Então, isso é o que a gente precisa construir. Deixa eu fechar a resposta. Pode falar, Mia. Não, aproveitando isso aí, você mostrou um gráfico que diminui a quantidade, não, ainda mesmo, peixes pescados em redes de emalhe. Está diminuindo de uns anos para cá. Você sabe o motivo disso? Então, na realidade, a pesca, como já foi dito aqui, a pesca, não só no Brasil, mas no mundo, grande parte das espécies comerciais estão em sobrepesca. Então, cada vez, como também já foi dito, você precisa de um esforço maior, de gastar mais dinheiro para pescar a mesma quantidade que pescava antes. Então, assim, é um setor que está em sobrepesca. E para isso que a gente precisa de uma gestão pesqueira mais eficiente. Não só para a proteção das espécies, mas para a proteção do próprio potencial das pescarias. Né? É que eu não queria deixar a pergunta sem resposta. Tá? Eu fiz uma provocação, mas eu não respondi. Tá? A gente tem uma crise de cumprimento das medidas mitigadoras. Não só no Brasil, não é só privilégio do Projeto Batrossa, eu faço parte do ACAP, como vocês sabem, isso vem sendo discutido no âmbito internacional. Nós temos uma crise de cumprimento. Passamos, literalmente, décadas desenvolvendo medidas de mitigação que fossem fáceis, baratas, seguras e que não impactassem a captura das espécies-alvos e o rendimento das pescarias. E agora a gente tem uma situação de que os barcos, de fato, não utilizam essas medidas, principalmente as megafrotas asiáticas. Né? Então, a gente tem um impacto dessas frotas japonesas, por exemplo, aí totalmente acontecendo a revelia de tudo que a gente está discutindo. Então, é uma preocupação, sim. Tá? A gente revê isso no âmbito internacional, o Projeto Batrossa faz esse exercício doméstico também, e é isso. Eu convido vocês a acompanharem o nosso trabalho nesse sentido, e sempre, né, a gente tem aí o mercado como uma forma de pressão, como já foi bem colocado aqui. Não vou me estender mais. Obrigado. Bom, pessoal, agora para finalizar, a gente tem que finalizar, ainda vai ter o sorteio, né? Então, segurem aí. Tem uma pergunta que eu achei bem interessante da Cecília, não sei se a Cecília continua aí ou não, mas eu quero dar, assim, 30 segundos para cada um da mesa responder a pergunta da Cecília, tá bom? Quem começa pode ser... Quem? Você. Não falou nada, Rosana. O que vocês pretendem fazer mais para um futuro melhor? Para todas as pessoas da mesa. 30 segundos, o que você quiser. O que a gente pretende fazer para um futuro melhor? Uma pergunta fácil e uma pergunta difícil, né? Ao mesmo tempo. É uma boa coisa. Por quê? Me aposentar. Bom, eu acho que, em primeiro lugar, as pessoas que estão aqui, principalmente, imagina, 20, 30 anos trabalhando, já são pessoas que têm muita esperança, que eu acho que é uma das coisas mais importantes para a gente estar seguindo e trabalhando nisso.
Imagina quanto que essas pessoas não lutaram e tiveram coragem para estar enfrentando e realizando projetos aí que são importantíssimos para todo esse trabalho, com diversas opiniões, inclusive. E eu acredito que muitos desses projetos ainda tem muito o que fazer, né? E muitos projetos, cada um vai puxando o outro. Eu acho que até na minha apresentação, quando eu fiz, vocês foram vendo, né, vários projetos que a gente vem executando. E cada vez que a gente faz um, a gente tem um desejo de realizar outro, um vai puxando o outro, que vai puxando o outro. Então, eu acho que o nosso desejo... 30 segundos, meu Deus. É de continuar, na verdade. Acho que a gente está no caminho certo, né? E eu fico muito feliz de estar aqui participando com essas pessoas aqui incríveis. Para lá ou para cá? Para lá ou para cá? Futuro melhor. 30 segundos. Eu acho que a gente deve sempre estar buscando exemplos, né? Eu acho que a gente tem que se identificar com coisas que a gente acredita, levar isso adiante, ser empático, né? Sobretudo, sempre se colocar no lugar dos outros para a gente tentar buscar alguma solução, né? Aqui é um tema bem delicado e eu acho que quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente pode chegar num lugar melhor. E eu acho que o equilíbrio também, né? De todas as falas que a gente escutou agora, né? Tem muita coisa divergente, mas talvez a gente pensar, não ficar em cima do muro, mas talvez a gente procurar um equilíbrio, né? Para buscar uma solução, né? Eu acho que meu tempo acabou, mas é isso. Eu acho que a Nathalie foi super feliz quando ela disse que é necessário a gente promover uma mudança cultural, né? No Toninhas do Brasil, a gente levanta muito a bandeira da promoção da cultura oceânica, e eu acho que esse é um caminho que a gente vai precisar trilhar, de fato, religar as pessoas aos ecossistemas dos quais elas fazem parte, né? Elas não se enxergam enquanto seres vivos, biológicos, que estão dentro de um ecossistema, elas não enxergam a cidade enquanto um ecossistema. E esse reencantamento das pessoas em relação à natureza, e principalmente no nosso caso em relação ao oceano, é uma bandeira que a gente precisa levantar, e que eu acho que os frutos disso, eu tenho certeza, na verdade, porque a gente já vê isso acontecendo em escolas, né, todo mundo que faz trabalho de educação ambiental. Os frutos disso, se algum futuro possível, não vou nem dizer um futuro melhor, um futuro possível para a humanidade vai existir, vai ser a partir daí, de uma mudança cultural, uma mudança de percepção e uma mudança de sensibilidade em relação à natureza e ao oceano. Bem, a pergunta foi bem direcionada, né? Então, eu enquanto professor, continuo a fazer pesquisas que lidam com a questão da conservação marinha, mas que estejam sempre consorciadas com justiça social. Acho que, e mais do que isso, formar recursos humanos, formar pesquisadoras e pesquisadores que, de alguma forma, consigam dar continuidade a isso. A conservação marinha ela é muito importante, mas ela é preciso que ela seja feita com responsabilidade e justiça social, valorizando a equidade das pessoas, né? É isso, valeu. Acho que eu vou na mesma linha do Mota. Eu acho que o fato de a gente estar aqui, depois de algumas décadas trabalhando aqui, a gente ainda teima em vir aos eventos, e a gente ainda se dispõe a estar compartilhando essa experiência com a gente, com vocês. Eu acho que isso é algo mais que a gente tem tentado fazer. Comentei com Tati o fato dela expor a história do Albatroz, né, do projeto. Eu acho super importante. Eu acho que eu tenho sentido trabalho há bastante tempo aí com estagiários, né, e a gente percebe que essa nova geração vem com uma ansiedade muito forte, uma vontade muito, assim, uma falta de paciência, de querer resolver tudo imediatamente, tudo tem que ter uma solução imediata. Então, eu acho que é muito importante que todo mundo esteja atento a essa história. Cara, até 30 anos trabalhando com o mesmo assunto, e aí, de repente, a Tati mostra um gráfico ali, que ela fala assim, dá vontade de jogar tudo isso aqui pelo ar. Porque é isso, cara, você tenta, você mostra, você desenvolve, faz... E aí, de repente, vem, uma medida maluca, um político maluco, faz ali assina alguma coisa e joga tudo isso por água abaixo.
E a gente está aqui insistindo e teimando nisso, né? Então, eu acho que a gente tem que insistir nessa perseverança e compartilhar isso com vocês. Falar assim, ó, não é rápido, não é do dia para o outro que vai mudar essas coisas, e a gente vai ter que ser insistente. E na dúvida, né, em caso de dúvida, escolhe a esquerda. É isso? 30 segundos. Eu gostei muito da analogia já que o João citou o Staire, né, de que o microfone é a nossa arma e a gente tem que, né, fazer isso com muita responsabilidade. Diálogo é uma coisa que a gente, né, a nossa organização tenta sempre fazer com as instituições, com os movimentos e tudo mais. Mas óbvio que a gente eu vejo sim que tem que ter essa responsabilidade de falar o que ninguém está falando na sala. Isso também é responsabilidade. A gente recebe tanto da indústria, da economia, informações que são totalmente irresponsáveis, que estimulam um consumo totalmente irresponsável e desenfreado, e muitas vezes atrelado à desinformação, atrelado a perigos para a saúde. Eu não estou falando só de pesca, eu estou falando também de consumo de processados, de pecuária, o que for. A gente tem que ter, sim, coragem de também ter a responsabilidade de falar a realidade como ela é. Porque eu lembro de uma conversa, não vou citar nomes, mas com pessoa do governo falando assim, eu não falo isso com por exemplo, o Ministério da Pesca, porque a resposta para a gente vai ser sempre mas assim você quebra a nossa perna. Gente, a perna vai ser quebrada, seja assim a gente tomando uma atitude agora, ou a gente esperando realmente tudo colapsar e a pessoa não ter essa opção. Então, assim, a responsabilidade ela tem que ser vista como... É isso que a gente vai continuar trabalhando, né? Desculpa, mais de 30 segundos, mas é isso que a Schepper vai continuar trabalhando, falar a realidade, ser, sim, quem puxa para o outro lado, talvez quem, né, seja uma pessoa mais não grata na voz, mas isso tem que ser falado para a gente fazer a mudança necessária. A gente não pode estimular... a gente já, né, duplicou o consumo de pescados no Brasil, a gente não pode estimular para quadruplicar. O mundo não comporta isso. Então, enfim, responsabilidade também é isso. E também a justiça social. Olha, eu aqui sinto decepcionar, mas nos meus 60 anos, recém-completados, eu meio desisti da humanidade, sabe? E por isso eu fico muito feliz de ver aí essa galera jovem com o pique que eu tinha um tempão atrás. Porque assim, eu acredito que o Homo sapiens nasceu com uns defeitinhos, não sei se é genético, do que é. Você pega a história da humanidade, gente, a gente tem um defeitinho que não permitiu a gente nunca criar esse mundo melhor que a gente imagina, né? Ambição, a ganância. Então, hoje em dia, assim, eu acho, o que eu posso fazer... Eu tento, no micro, criar uma relação diferente com o mundo, que é o que eu gostaria que o mundo todo tivesse, né? Essa relação de mudar modelo de consumo. Então, consumir mais produtos locais, mais comunidades tradicionais, estimular a economia solidária, não entrar na balela, na falácia do sistema econômico, né, que, se a gente for pensar, o grande dano da humanidade é esse modelo que é um paradigma que a sociedade já vive há muito tempo. Qualquer pessoa que estuda economia, no primeira aulinha de economia, se aprende que você tem que produzir mais para consumir mais, para gerar mais emprego, para gerar crescimento econômico. Isso é uma falácia. É uma falácia que não tem futuro. E todos nós fazemos parte dessa mesma barca. A gente vai naufragar junto. A gente faz parte desse modelo. A gente consome o tempo todo. Todo mundo aqui tem mais do que precisa. Exato. E isso é um modelo, é um paradigma. Então, não é a questão, seja pesca, seja gado, seja isso. É a questão, acabou meu tempo. Mas, o Jorge já está ficando preocupado olhando. Essa questão de que a gente tem que mudar esse modelo mesmo. E a gente tem que deixar de ser consumidor e ser cidadão. Então, é nisso que eu acredito. Obrigada. Carla, o que, no seu ponto de vista, podemos fazer para um mundo melhor? Eu acredito que, apesar de não acreditar mais na humanidade, eu acredito na educação, eu acredito na força das redes, né? Eu acho que a força de nós, juntos, diferentes, somos fortes.
A gente se soma, a gente agrega. Eu sempre me emociono quando eu falo isso, mas eu realmente acredito que o que a Ingrid falou, a gente precisa mudar o perto. E se a gente consegue mudar o perto, a gente precisa conseguir fazer as mudanças em nós. É difícil mudar hábitos, é difícil mudar costumes. É difícil mudar meus filhos, é difícil mudar meus alunos, é difícil mudar a minha equipe, mas eu acredito que a gente possa, né? Então, eu não, apesar de não acreditar na humanidade como um todo, eu acredito na nossa força. Nós aqui somos fortes. Tô com o cronômetro. 30. O que eu posso fazer para o futuro melhor? Não perder a esperança. Saber que eu não estou sozinha. E aqui a gente pode provar isso. Aqui a gente pode provar quantos trabalhos a gente tem. Então, isso é 1. 2, manter o Projeto Albatroz vivo, porque isso é a minha vida e dá um trabalhão, gente. Tá? Em termos de sustentabilidade, estamos indo para outras frentes para poder manter a coisa funcionando para mim e para os próximos. 3, tem 2 públicos importantes que eu ainda quero engajar mais. Desejo meu, pessoal, do Projeto Albatroz como estratégia. O público em geral, as comunidades, aquele pessoal que nem saneamento básico tem, mas que vive do mar, vive para o mar, e eles precisam entender os seus papéis dentro da conservação marinha e da conservação do meio ambiente de maneira geral. E engajar os jovens, vocês. Vocês são o futuro, não a gente. Vocês têm que fazer alguma coisa para o futuro melhor, galera. A gente já fez a história e talvez inspire. E talvez vamos caminhar um pouquinho junto ainda. Mas está na mão de vocês. Faltou a minha. Faltou a minha. Bom, logicamente, tudo isso que foi falado aqui, para um futuro melhor. Esse evento, a gente ontem teve... aparecia para a gente 180 inscritos. E, na verdade, a gente não chegou a 100 pessoas aqui. Isso me deixou um pouco triste. Mas, pelo menos, temos 80 pessoas que vieram e a gente espera ter tocado o coração de vocês com todas essas informações, desde a coisa trágica que a gente viu no começo, até as coisas que estão se desenvolvendo e estão vindo. E, assim, vou citar minha querida, minha ídola da vida, que é a Jane Goodall, uma primatologista, que ela continua dando palestra e viajando toda semana com 90 anos de idade, levando mensagem de conservação. A gente tem que ter motivo para ter esperança. A gente precisa acreditar que esse encontro, por exemplo, que cada uma das nossas falas fez alguma coisa em vocês e vocês vão também ajudar a gente a tentar fazer alguma coisa melhor para nós mesmos e para essa incrível, magnífica, exuberante biodiversidade que esse planeta tem e que, poxa, é uma sacanagem a gente destruir. E também uma outra coisa que a gente precisa fazer é agradecer. Eu quero agradecer toda a equipe Viva, todas as voluntárias que estão aqui, equipe Viva, voluntárias, parabéns. A gente está se dedicando, especialmente eu queria, dessa vez você que vai ganhar flores, Marina Leite. Marina? Quero que você esteja aqui comigo. Se dedica... bom, a gente fala que somos as mães do Viva, né? Marina se dedica muito a esse evento acontecer. Bota uma baita energia, a gente ficou nervosa, teve um problema, teve medo, teve briga, teve um monte de coisa. Mas obrigada, parceira. A GG e a PP juntas, a gente... Muito obrigada, parceira. A gente tem muito mais do que a gente precisa, né, Mia? Mas esse aqui é muito importante, onde você anota tudo que a gente precisa fazer, e eu, inclusive. Obrigada, Mia. Obrigada a todos vocês. Realmente é um evento que a gente faz com muito carinho, sempre com medo também de como a gente vai conseguir conduzir em relação à parte financeira, o nosso tempo. Esse ano tem o Martim, e ele rouba muito meu tempo. E todas as vezes eu tento levar um vasinho para a Mia. Aí esse ano eu estava aqui no começo e falei, meu Deus, olha como eu estou sobrecarregada, né? Não consegui comprar um vasinho para a Mia. Mas enfim, desculpa.
eu quero agradecer todos vocês estarem aqui num sábado. Pessoal, sei que tem uma galera que veio de longe, mesmo a galera que veio de perto. Várias pessoas com vários compromissos vão sair daqui para outros eventos. Mas eu quero muito agradecer todos vocês e a Mia por proporcionar. Aê! Viva, viva!